Boa noite, queridos. É com alegria que mais uma vez entramos para estudar a lição da escola dominical. Lembrando que esta é uma aula aos professores, por isso eu disse boa noite. Nós estamos gravando na quarta-feira à noite e no domingo de manhã você então estará participando desta lição online. Então, para você, um bom dia ou uma boa tarde, não sei que horas que você vai entrar, mas que Deus possa falar ao seu coração como já tem falado ao meu. E aí eu tenho certeza que nós vamos poder sermos abençoados por Deus. Vamos falar com Ele nesse momento? Feche seus olhos e pense em Deus. Ó Pai, trabalha nas nossas vidas e nos dá a alegria de entendermos a Tua palavra. Dá-nos o discernimento de como o Senhor deu instruções precisas sobre cada coisa e que também possamos olhar como é que estamos fazendo as Tuas coisas nos dias de hoje. Nós queremos ser aprovados por Ti e queremos realmente Te adorar e Te servir. Guarda-nos na Tua presença e dá-nos a Tua bênção. É o que eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje é a última lição do livro de Êxodo. Nós vamos estar abordando o capítulo 40, mas também vamos estar usando vários outros textos de apoio, né? E eu estou de óculos porque a letrinha é miúda, eu tenho que dar uma olhadinha com o óculos, depois eu não preciso mais dele. E eu queria fazer uma pergunta a você. Quem já participou da inauguração de um novo templo? Ou uma rededicação de um templo, ou uma reforma do templo? Emilce participou, os demais não. Então, Beth já. Então, Emilce e Beth, compartilhe conosco como foi participar deste momento. Foi extraordinariamente emocionante. Havíamos nos preparado fisicamente e espiritualmente e musicalmente. Do templo, Fala um pouquinho mais alto, irmã Emilce. De uma parte do templo da Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui na Vila Carrão, nós fizemos muitos preparativos, o coral preparou um musical, a igreja quase que na sua totalidade tinha participado dos últimos acabamentos, decoração, limpeza, tudo que é necessário para que se tenha uma reunião agradável. E tivemos muitas pessoas naquela noite, e foi muito marcante. Manete? Para mim, eu ia numa igreja em Peruíbe, e a gente fazia mais culto nas casas, a gente tinha um lugar certo para ir. A igreja era bem pequenininha. Depois eles alugaram um templo, aí lá teve como fala, uma reforma, uma reforma grande, né? E foi assim como a irmã falou, a gente estava naquela expectativa, no louvor, nos convites dos irmãos, foi muito bom. E também uma coisa que me marcou muito foi quando vocês foram para o interior, que eu saí daqui, peguei meu carro e fui lá. E foi muito marcante quando vocês foram assumir aquele compromisso com Deus, que foi pegar aquela igreja que vocês, né, lá no interior, esqueci o nome do lugar. E, nossa, foi muito marcante eu chegar ali e ver tanta gente bem vestida, o coral maravilhoso, eu tirei várias fotos, aquilo também foi muito marcante para mim. Uhum. Uma das coisas que marcou o povo, lembre-se, eles estavam 400 anos como escravos, adorando vários deuses, sem nenhuma referência de um lugar
para marcar a presença de Deus. Então, quando eles são libertos e agora vão para o deserto, em direção à terra prometida, então Deus estabelece a construção do tabernáculo. E, finalmente, eles vão ter um lugar onde a presença de Deus vai estar. E veja o nosso texto áureo que está em Êxodo 40, verso 34. No dia, então, da consagração, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Você já imaginou você presenciar Deus descendo à terra para que nós pudéssemos ver e adorá-lo? Então foi algo que a celebração foi marcante e é uma coisa assim impressionante como isto vai mostrando, a ponto de Deus conduzir o povo diretamente, e foi isso que nós estudamos durante todo esse trimestre, as batalhas, como Deus conduziu, como Deus liderou, para que a gente pudesse ter em mente e ter também no nosso coração que Deus dirige o seu povo. Nos dias de hoje, você fala assim, mas Deus não dirige o nosso povo desse jeito. Deus dirige a minha vida. Deus dirige a tua vida. Deus dirige a nossa igreja. Deus dirige todas as igrejas. Deus dirige a sua obra no mundo inteiro. Então, Deus está em mim, Deus está em você, Deus está em nós. Então, hoje é muito mais marcante a presença de Deus nas nossas vidas do que qualquer outra coisa que nós possamos imaginar. Então, é muito importante que você se coloque diante de Deus e diga, Senhor, na tua infinita misericórdia, ajuda-nos a termos a compreensão da tua presença. E que possamos, ao ter a compreensão da tua presença, assim viver e assim glorificar e exaltar o seu santo nome. Mas eu gostaria que nesta lição nós aprendêssemos algo muito especial. Como é que Deus determinou cada coisa para a construção do tabernáculo? E que ao entendermos isto, possamos então ter a compreensão e pedir, Senhor, ajuda-me, orientado pelo teu Espírito Santo, a ter o discernimento se eu tenho esse mesmo zelo que o Senhor requereu do povo teu em servi-lo no passado. Deus é o mesmo, Deus é zeloso. E a sua palavra coloca sobre isso. E a sua palavra, desde o primeiro culto, diz que ele aceitou e que ele rejeitou. E o que nós esperamos é que o meu culto, o teu culto, possa ser aceito por Deus e ele se agrade. Eu não sei se você tem isso na sua mente. Quando você vai à igreja, você vai para adorar ao Senhor. Você vai prestar um culto. Você não vai receber a adoração. Você não vai estar lá para se sentir agradado das coisas que vão fazer. Ninguém ali, quer dizer a equipe de louvor, os instrumentistas, o pastor, o dirigente ou quem mais for ter parte no culto, se preocupou ao organizar a ordem de culto por você. Mas todos eles se preocuparam, será que isso vai agradar o nosso Deus? E agora, eu quando entro na igreja, eu tenho que ter na minha mente, Senhor, eu vim te adorar, recebe a minha adoração. E se eu fizer isso em todas as vezes que eu estiver participando do culto, com certeza vamos sair de lá agradando ao Senhor na nossa adoração. Então veja o que está escrito em Números, capítulo 1, verso 50. Abram a sua Bíblia lá, Números 1, verso 50. Pode ler quem achou.
Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo o que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. A primeira coisa que Deus determina é quem vai trabalhar no tabernáculo e depois, posteriormente, no templo. Todos eles serão da tribo de Levi. Lembre-se que Levi foi um dos filhos, um dos 12 filhos. Então, a tribo de Levi foi a tribo responsável pela adoração. Deles sairiam os sacerdotes, deles sairiam os levitas que cuidarão de cada parte do templo, do tabernáculo, e eles seriam responsáveis por montar e desmontar. Há uma curiosidade que eu falei assim, quantas vezes eles fizeram isso? No estudo de hoje, diz que aproximadamente 34 vezes eles montaram e desmontaram em 40 anos. Então, a caminhada de 40 anos no deserto não foi algo assim monstruoso. Mais tempo eles ficaram parados do que ficaram caminhando nesse sentido. E lembrando também que eles foram enfrentando batalhas até entrar na Terra Prometida. E ali, conquistado toda a Terra Prometida, então as divisões das tribos foram distribuídas por toda a Terra Prometida, a Terra de Canaã. E nós temos que lembrar, então, que isto é o que Deus fez e como ele fez. Mas a tribo de Levi era responsável por montar e desmontar, por levar as peças, e então isso estava dividido por famílias da tribo de Levi. Então cada um sabia o que iria fazer quando fosse montar e quando fosse desmontar. Eles aprenderam e faziam isso com zelo. Agora você imagina, não perderam nenhuma peça do tabernáculo todos esses 40 anos, né? Então, realmente havia zelo com cada família fazendo isso e todo o cuidado que eles faziam para a adoração. Continuando ainda em Números, vamos para o capítulo 9 e agora vamos ler o versículo 16 e 17. Assim, era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se levantava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Então, veja só o seguinte: todos moravam em tendas. Todos. Durante esses 40 anos, todos moravam em tendas. E aí, os levitas cuidavam do tabernáculo. E cada tribo e cada família cuidava dos seus. Uma das coisas que me marcava ao assistir a Bíblia, que foi passado recentemente na Record, o que me marcou muito foi algo que as pessoas, ao chegarem lá, e foi mostrado isto na questão de Raabe, que foi a única salva da cidade de Jericó com a sua família, quando ela chegou, ela foi hospedada por uma família, mas logo depois a tribo que ela foi morar permanentemente montou uma tenda para ela completamente equipada. Então, as pessoas tinham essa preocupação de cuidar daqueles que iriam vindo, aqueles que se casaram, constituíram famílias, também a tribo montava a sua tenda. E então as pessoas sempre estavam bem acomodadas. E uma das coisas que é impressionante, não havia falta.
porque a distribuição era algo que fazia bem a todos. É lógico que havia ciumeira, é lógico que havia problemas de relacionamento, mas Deus estava no controle e no comando. E as pessoas foram aprendendo a obedecer esse Deus. Eu queria trazer agora detalhes, como Deus disse a Moisés como fazer isto. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa leitura que a Emílce vai fazer, que você vai ver quantos detalhes havia para que isso acontecesse. Vai ser em Êxodo 40, começando no verso 1 e indo até o versículo 16. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás a cortina à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás a Arão as vestes santas, o ungirás e o santificarás para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar a seus filhos e lhe vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E Moisés fez conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou. Assim o fez. É impressionante a riqueza de detalhes como era para fazer. Na segunda-feira, nós trabalhamos com a comissão de finanças, né? O Márcio é o nosso tesoureiro, e então nós estávamos ali trabalhando, e então foi solicitado que 7 documentos viessem. E o Márcio, então, com toda a dedicação e com todo o empenho, já foi colocando esses documentos para que a comissão saiba que foram providenciados. Então, é muito importante nós termos esta visão do zelo. Porque se nós tivermos essa visão do zelo, cada vez e cada coisa que a gente vai fazer, a gente terá na nossa consciência que estamos fazendo para o Senhor. E nós vamos fazer de uma forma realmente da melhor forma possível. Né? E aí, na segunda-feira, então, o Márcio estava conversando com o vice-tesoureiro, e então dizendo, nós vamos nos encontrar durante a semana para fazer outras coisas que a comissão, o Conselho Fiscal, solicitou. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Você, e o Márcio é da área, né? Ele trabalha nessa área
que constantemente está lidando com esses documentos. E então ele agora está ensinando um jovem, e este jovem vai aprender para que à frente possa também servir como tesoureiro à igreja. Nós não temos só que procurar fazer da melhor forma possível. Nós também temos que ter o cuidado de ensinar outras pessoas a fazerem aquilo que nós fazemos. E assim, então, vamos ter a bênção de Deus sobre nossa vida, vamos poder realmente compartilhar e vamos poder fazer com que as pessoas cresçam. E aí, então, estamos vendo que na ação, quando eles vão exercer a ação de sacerdote, veja o cuidado de Deus. Eles vão colocar uma roupa santa. Pastor, então a roupa santa é algo que a gente põe para ir na igreja? No tabernáculo era. Só que hoje nós somos o templo de Deus. E aí eu tenho uma pergunta. Além da roupa que você usa com o objetivo de proteger o seu corpo, qual a outra preocupação que você tem quando vai usar uma roupa? Eu queria dizer, eu não vou pedir para vocês falarem, que eu sei que é um assunto que a gente diverge muito, mas eu queria fazer uma pergunta. De vez em quando eu pergunto para as mulheres, qual a preocupação que vocês têm quando se veste? A maioria das mulheres, quando se vestem, não se veste para o marido, entendeu? Mas ela se veste para as outras mulheres. Porque ela sabe que se vestir mal, ou se vestir muito bem, vai cair na boca do povo. Então, esta é a visão. Mas por que ao vestir, a gente não faça uma pergunta? Senhor, esta roupa lhe agrada? Porque algumas vezes Deus vai responder, não, não me agrada. Ah, pastor, como não vai responder não me agrada? Posso dizer que a gente tem que ter em mente que se nós compramos a roupa apenas por vaidade, essa roupa nunca vai agradar o Senhor. Se a gente comprou só pela etiqueta, e desculpa falar dessa maneira, porque nós estávamos conversando ontem, meu filho deu uma passada aqui em casa, ele precisava do carro, né? E então ele passou aqui e nós conversamos. E aí nós estávamos dizendo, a maioria das roupas vem tudo da China. Só que umas vêm com, ou é colocada aqui, uma nova etiqueta e vira marca. Mas também a roupa também é vendida sem etiqueta. Mas a origem é do mesmo lugar. E então, muitas vezes, porque tem a etiqueta, é muito mais cara. E desculpa dizer uma opinião pessoal. Hoje, uma roupa rasgada custa mais do que uma roupa normal. Entendeu? É uma coisa que, há anos atrás, todo mundo teria vergonha de sair com uma roupa rasgada. Hoje, todo mundo ostenta essa roupa rasgada. As coisas vão mudando e algumas vezes não vão mudando para melhor, vão mudando para pior. E aí você tem que perguntar, essa roupa, porque eu comprei pela etiqueta, agrada ao Senhor? Se você receber de Deus, esta informação, então sirva ao Senhor. Mude até o seu guarda-roupa. Eu não me esqueço que há 37 anos, isso significa há 37 anos atrás, eu tenho 38 de ministério. Passado um ano que eu estava pastoreando a minha primeira igreja, os pais
já tinham perdido meio controle sobre as filhas, e então pediram, pastor, o senhor pode pregar sobre a roupa? Eu falei, sem nenhum problema. E aí então disse, no próximo domingo nós vamos conversar sobre roupas, né? A roupa do cristão. E aí então eu peguei o texto de Efésios e comecei a trabalhar. E ao terminar a mensagem, os pais chegaram lá na porta e disseram, pastor, não foi sobre isso que a gente falou. A gente queria que o senhor falasse sobre o decote, sobre a saia curta, sobre a barra do cos babalu que você dobra e vai subindo para ficar expondo as coxas. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Eu falei, meu irmão, se eu não falar sobre o interior dos seus filhos, não adianta falar sobre o exterior. E aí, então, eu sei que as coisas começaram a mudar, porque eles começaram a entender que precisavam pedir permissão a Deus para fazer o que estavam fazendo. Eu acho que até hoje a gente precisa fazer isto. Porque se você não faz isto, você muitas vezes está levando até o seu irmão a pecar. Aí você fala assim, então essas coisas é só para as mulheres, né, pastor? Não, é para os homens também. Tem homens que vêm com roupas que parece que é uma segunda pele. Querem mostrar cada curva do seu tanquinho, né? E alguns são tão feios que querem marcar o seu tancão, né? Esse é o grande problema. Fica aquele barrigão e aquela blusa subindo por cima, que é horrível, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação. Se Deus determinou cada parte, ele também faz isso. Certa vez, conversando com um médico, isso tem uns 20 anos atrás, ele veio de bermuda na igreja e percebeu que o pessoal não gostou, né? E ele disse, pastor, estou saindo da igreja. Eu falei assim, por quê? O pessoal aqui não gosta que a gente usa bermuda. Eu falei, posso fazer uma pergunta? Se você for trabalhar de bermuda, quantos pacientes você vai atender? Nenhum. Então, para os seus pacientes, você que vai ganhar o que eles vão pagar a consulta, você precisa estar de roupa branca, de jaleco, você precisa estar com tudo limpíssimo, porque se tiver tudo sujo, as pessoas também não vão mais no seu consultório, mas para Deus a gente vai relaxadamente. Eu percebi que você também não aceita isso, né? Eu não disse nada. Eu só pedi para você usar o que você está querendo usar para Deus, usar no seu serviço. Só isso. E para Deus, a gente oferece o melhor. Então, se Deus se preocupou com esta situação, e olha que ele diz a roupa santíssima, santa, mas o sacerdote tem que estar santificado. O que conta no relacionamento não é a túnica, não é a roupa que o sacerdote está usando. Isso é para dignificá-lo diante dos outros. Para se apresentar a Deus, eles teriam que ser santificados. Isso era o seu interior. Se eles não se santificassem, iriam ser exterminados por Deus, como Deus fez várias vezes. Várias vezes que ofereceram fogo estranho diante de Deus, e Deus então assim tratou quem fazia desta maneira, ou quem não levava o serviço sacerdotal de uma forma coerente e correta. Mas quando nós olhamos estas coisas, nós começamos a perceber aquilo que Deus espera, e algo que era muito importante. Hoje, vamos ver aqui mais ou menos. Quanto tempo, Márcio, você gasta para ir da sua casa à igreja? Há uns 20 minutos, 15, por aí. Tá, Beth, você? De carro, uns 5 minutos. Emilce?
15 minutos de carro. Muito bem. Naquele tempo, a viagem durava 3, 4, 5 dias, dependendo de onde as pessoas estavam. Mas veja o que eles dizem em 1 Samuel, capítulo 1, verso 3. 1 Samuel 1, 3. Pode ler. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Muito bem. Nós estamos vendo aqui que se trata de Elcana, né? Ele subia com toda a sua família uma vez por ano para adorar ao Senhor. Eu fui no Vale do Ribeira, e no Vale do Ribeira, o templo ficava num lugar cercado por mata. A casa mais próxima ficava 1,5 km. Mas quando o pessoal vinha para adorar, pelas trilhas começavam a vir as lamparinas vindo para chegar ao templo. Não tinha energia elétrica. E cada um que chegava com o seu lampião, colocava o seu lampião de pendurado em cima da sua família, e aí a família ficava iluminada. Se os membros não viessem na igreja, a igreja ficava meia na penumbra. Será que hoje a gente tem essa preocupação? Eu e a Emilce estamos enfrentando um período de dores e estamos fazendo um tratamento. E então, eu ainda não tenho conseguido ir domingo de manhã e domingo à noite, mas por causa da saúde. Mas a hora que isso passar, com certeza nós estaremos de manhã e à noite. E a hora que voltar o culto presencial na quinta-feira, também estaremos lá, porque para mim é um privilégio adorar ao Senhor. No passado, as pessoas falavam que eu estava na igreja porque eu era o pastor da igreja. Hoje, eu vou à igreja porque eu sou ovelha da igreja. Sou membro da igreja. Mas a minha alegria e a minha felicidade é a mesma quando eu era pastor. Ser edificado, ser alimentado pela palavra de Deus é um privilégio para os filhos de Deus. E como eu que fiquei 38 anos pregando, hoje poder receber o alimento da palavra de Deus é uma bênção. Na nossa igreja, não é só o pastor que traz a mensagem. Ele tem usado o irmão Anselmo, tem usado a irmã Cíntia, tem usado a irmã Joyce, tem usado o irmão Márcio, para trazer o recado de Deus. Algumas vezes são missionários que vêm falar da palavra de Deus. Isto é bênção, é uma oportunidade de crescer, e como Deus tem falado aos nossos corações. Então, não perca a oportunidade. Eu sei que agora os cultos são transmitidos pela internet, mas ir à igreja é algo que aquece os nossos corações. Domingo passado, terminou o culto. E quase que o pastor fala assim, eu vou começar um novo culto. Porque os membros estavam ali, depois do culto, conversando, se confraternizando. E olha que na nossa igreja tem algo especial. Entre a IBD e o culto, tem o café da manhã, que já tem confraternização. Mas mesmo após o culto, o pessoal quer continuar essa confraternização. E agora que as regras do isolamento têm diminuído, então nós temos tido o privilégio desse contato e desse compartilhar do aquecimento do nosso coração. Isso é bênção.
E você não vai ter isto enquanto estiver na sua casa assistindo e participando online. Então, trabalhe na sua mente e no seu coração. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, você viu os tempos que as pessoas hoje gastam ou investem para chegar à igreja. Isto é um privilégio que você tem. Não perca este privilégio, né? Agora, Deus trabalha com a veste sacerdotal. E eu vou pedir que a irmã Emilce leia também Êxodo 28, versículo de 15 a 21. Êxodo 28, de 15 a 21. Veja os detalhes da roupa sacerdotal. Farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a obra da estola o farás, de ouro, azul, púrpura, carmesim e de linho fino torcido o farás. Quadrado e dobrado, será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras engastadas com 4 ordens de pedras. A ordem de uma granada, um topázio e um rubi. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa, um ônix e um jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Veja, estas pedras tinham o significado das 12 tribos de Israel. E então o peitoral trazia para o sacerdote, lembrando que este povo, que é o povo de Deus, deveria estar perto do seu coração. Há uma frase entre os pastores que diz assim: se você não gosta do cheiro da ovelha, você não é pastor. Já o missionário, ele tem que ter um amor ainda muito maior, porque ele sai da sua cultura e ele não pode rejeitar a cultura aonde ele vai. Ele não pode chegar e ir lá para a África falando assim: eu vou levar o meu contrafilé, eu vou levar a minha picanha, eu vou levar o meu arroz e o meu feijão, eu vou levar o meu azeite. Ele não vai levar nada, porque isso vai ficar caríssimo com o excesso de bagagem. E, além disso, depois de um mês acabou essa comida, ele não vai conseguir pegar outra. Então, ele vai ter que se adaptar àquilo que as pessoas comem, né? Agora, imagina os nossos missionários que foram viver entre os indígenas. Não tinha vaca, era os bichos da mata. Então, você imagina lá você comendo um macaco, comendo o cérebro de um macaco, você comendo uma cobra, você comendo o bicho que eles pegassem. E você, então, tem que se adaptar a tudo que era feito ali da terra. Você não ia na padaria comer o seu pãozinho fresco. Não tem pão, nem amanhecido, nem de um mês, nem de nada. Lá você vai comer uma tapioca, uma mandioca, vai comer alguma coisa que é feito dos derivados da mandioca. E então é muito importante que você tenha isto em mente, lembrando que ter o povo de Deus no seu coração
é algo que Deus espera de você. Nos dias de hoje, o pastor trabalha com a alimentação do rebanho. Mas quem apacenta somos nós que somos ovelha. E aí eu tenho que perguntar para o Salovi, quem você tem apacentado? Perguntar para o Márcio, quem você tem apacentado? Para Emilson, quem você tem apacentado? E não vale o Salovi e a Emilson falar as minhas netinhas. Gente, isso é obrigação de vô. Ele está perguntando do seu irmão. Quem na igreja você tem trabalhado com ele para o crescimento? Essa pessoa é uma referência sua que você tem o cuidado de ligar durante a semana. Orar com ele durante a semana. Ter uma leitura bíblica com ele. Aí você pergunta, pastor Salovi, o senhor faz? Não. Mas não é porque eu não faço que a Bíblia não está mandando eu fazer. E eu preciso fazer. E eu tenho que estar me envolvendo cada vez mais na família de Deus. Quando eu estou tendo a oportunidade, como na segunda-feira pude conversar com o Raul, me preocupei, porque no domingo eu disse para ele que eu sinto um orgulho de ter esse jovem na nossa igreja. E aí ele falou, pastor, você sente orgulho de me ter aqui na igreja? Sim, eu te admiro pra caramba. Ele falou, eu não sabia disso. Mas a minha admiração também leva eu tratar a pessoa muito mais perto e estar cuidando dele de uma forma muito mais perto. E você precisa estar atento a estas coisas que a palavra de Deus está nos ensinando. Mas o pastor, o sacerdote aí, ele ainda tinha 2 pedras nos seus ombros, cada uma com 6 nomes das tribos. E essas pedras, o significado era ser o sustentáculo, ser o suporte das 12 tribos. Ele tinha que tê-las no coração, mas também tinha que ter nos ombros. Aí você fala assim, nosso pastor não faz nada. Eu tinha um jovem que, por acaso, ele foi adicionado agora recentemente ao Face. Não vou dizer o nome, mas se ele ouvir esse estudo, ele vai lembrar. Ele chegou e disse para os pais, eu quero ser pastor. E os pais ficaram todos alegres. E aí o pai resolveu perguntar para ele, por que você quer ser pastor? Porque só trabalha no domingo. O senhor trabalha de segunda a sábado, mas o pastor só trabalha no domingo. Eu falei, miserável. Naquele tempo eu estava trabalhando 16 horas por dia. E como ele só me encontrava no domingo, então ele dizia, ele só trabalha no domingo. Né? E essa é a situação. Em Campinas tive um outro jovem que também disse, o que o senhor faz durante o dia? Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar o privilégio de me acompanhar. Qualquer dia, você só fala assim, pastor, amanhã eu vou estar lá. Eu não vou mudar a minha agenda, eu vou fazer a minha agenda que eu estou fazendo todos os dias. Você só precisa chegar em casa no horário que eu vou sair e depois a gente vai completar essa agenda. E aí, então, ele me ligou no final da noite, disse, pastor, amanhã eu estou livre, quero ir com o senhor. Eu falei, tá bom, esteja em casa às 7 horas. Às 7? É, às 7. Aí, então, ele chegou em casa às 7 horas. Aí nós saímos de casa, deixei meus filhos no colégio, e aí fomos fazer o trabalho da manhã. Fui fazer as visitas, aquilo que estava marcado para fazer e tudo mais. E aí, então, já deu meio-dia, aí passei no colégio, peguei meus filhos, voltei para casa, ele foi para a casa dele almoçar. Eu falei, esteja aqui às 2 horas. Não, pastor, já vi como o senhor trabalha. Meu dia não terminou. Então, esteja aqui às 2 horas. Aí, às 2 horas, então, eu saí com ele e fomos fazer o trabalho da tarde. E aí, quando foi perto das 6 horas, deixei ele em casa e disse, às 8 esteja em casa, às 7 esteja em casa. Não, pastor, não terminou meu dia. Agora você vai estar comigo às 7 horas. E aí fomos para a igreja, tinha reunião,
e então fizemos lá, e eu deixei ele em casa às 22h30. Eu falei, se por acaso eu receber uma ligação agora à noite, eu vou na tua casa te buscar, tá bom? Pra gente sair. Como não teve nenhuma ligação, então não precisou isso. Mas aí ele chegou e disse para os jovens, vocês sabem o que o pastor faz? E ele pôde dar o testemunho de ter me acompanhado um dia de trabalho. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O pastor tem um chefe. E esse chefe não são os membros da igreja. Esse chefe é Deus. Ele presta conta a Deus de tudo, inclusive do que pensa. Ele está ali para realmente dizer às ovelhas, sigam-me, porque vocês me seguindo vão olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então, o sacerdote tinha toda essa responsabilidade sobre os ombros dele, e esta responsabilidade não saiu dos ombros do pastor. Por isso, nós devemos ter em mente que precisamos estar orando e sustentando o nosso pastor constantemente. Talvez você esteja falando assim, pastor, você está falando porque seu filho é um pastor e porque você está tendo cuidado. Estou falando para todas as igrejas do Brasil ou do mundo. Olhe para o seu pastor com muito mais misericórdia. Porque se você não olhar com misericórdia, Deus também não terá misericórdia de você. Mas a próxima etapa que nós vamos observar é quando Deus trabalha conosco no aspecto daquilo que Ele quer fazer e nos dando o melhor sobre os sinais. É lógico que os milagres que aconteceram no Êxodo não vão acontecer. Não vão acontecer. Deus não vai abrir o mar. Não há essa necessidade. Deus não vai cortar o Jordão. Não há essa necessidade. Deus não vai estar aqui como uma nuvem ou como uma coluna de fogo. Nós não estamos peregrinando no sentido de caminhar por um deserto. Nós estamos caminhando num deserto espiritualmente que terão oásis na nossa vida, e essas oásis é para nós reabastecermos e continuarmos a nossa jornada espiritual. Mas temos que ter em mente daquilo que Deus está trabalhando na nossa vida e nos dando a direção. Veja agora Hebreus, capítulo 11, verso 40. Hebreus 11, verso 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Lembre-se do que Deus está falando aqui para nós. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós estamos vivendo nesse tempo com a presença direta de Deus. Deus está em mim, Deus está em você. Isso é muito melhor do que a nuvem e do que a coluna de fogo. Isso é muito especial. Você fala com Deus a qualquer momento e tem o privilégio de ouvir Deus falando com você. Mas Deus também usa outras pessoas e a sua palavra para falar diretamente a cada um de nós. Nós temos um costume no nosso culto doméstico de falar e de marcar os nossos altares espirituais, aquilo que Deus falou e chamou a nossa atenção enquanto nós estamos fazendo o nosso culto doméstico. E uma das partes do nosso culto é o que você marcou nesse texto que nós lemos. E toda vez que nós separamos alguns versículos da palavra de Deus, a segunda leitura traz à nossa mente e ao nosso coração algo muito especial. Então, se esmere
em estar usando as suas marcações na sua Bíblia para que você cresça espiritualmente. Certa vez, conversando com um jovem católico, ele chegou e disse: você não está desrespeitando Deus? Eu falei: por quê? Feche a sua Bíblia. Eu fechei. O que está escrito aí? Bíblia Sagrada. Como você risca a Bíblia toda? Eu falei: deixa eu fazer uma pergunta. Você é o quê? Ele disse: sou engenheiro. Como ficavam os seus livros que você tinha que prestar atenção na faculdade? Todo marcado. E os seus cadernos? Todos cheios de marcas, todos cheios de anotações e alguns ficavam meio sujinhos. Por que você fazia isso no seu caderno, nos seus livros? Porque eu precisava disso para poder ser um bom profissional. Eu preciso da Bíblia para que ela seja a minha fonte de alimentação. Ela é sagrada. E quando eu estou grifando, eu não estou desrespeitando. Pelo contrário, eu estou dizendo obrigado porque o Senhor me falou nesse texto. Interessante que não importa quantos anos eu for passar pelo mesmo texto, Deus traz à minha memória o que ele falou lá atrás. Mas também Deus coloca uma nova revelação em cima daquele texto. E quando ele coloca uma segunda marcação. Tem textos na palavra de Deus que tem 3, 4 marcações. E eu me recordo cada momento que Deus me falou na palavra dele naquele versículo. Então, é fundamental que você se coloque diante de Deus fazendo seus altares. Deus me falou aqui. Eu senti sua presença, eu senti a sua direção. E você, então, estará adorando a Deus. Mas Deus também estabelece como devemos adorá-lo. Quero lembrar a você de abrir agora em Levíticos. Nós vamos ver, então, as festas que Deus estabeleceu, e são 13 especiais, e essas festas como ela deveria ser feita. Até mesmo a celebração, Deus estabelece isso. E, Márcio, por favor, leia em Levíticos 23, versículos de 34 a 44. Diga ainda aos israelitas: no 15º dia desse 7º mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 8º dia façam outra reunião sagrada, e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene, não realizem trabalho algum. Estas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas exigidas para cada dia. Isso fora as do sábado do Senhor e fora as dádivas e votos de vocês, e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, comemorem a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia e também o 8º serão dias de descanso. No primeiro dia, vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagem de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Até o 44. Comemorem essa festa do Senhor durante 7 dias, todos os anos. Esse é um decreto perpétuo para as suas gerações. Comemorem-na no 7º mês. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor. Então, era uma responsabilidade na adoração.
Mas Deus estabeleceu como seria esta adoração, de que maneira, o que levar. E algumas coisas eu quero destacar. Ele diz quais são as coisas que têm que acontecer cada dia. E você, ao ir para esta festa, você vai com essa preocupação. Depois, ele diz que isto não exclui a sua oferta particular. Aquilo que você quer agradecer a Deus ou aquilo que você quer acertar espiritualmente diante de Deus, faça isso também. Mas também ele diz, participe desta colheita do que você está vendo, porque é a festa da primícia. E então traga também estas coisas para celebrarmos e se alegrem. Celebração é um ato quando a gente vai até Deus com as nossas ações de graças. Mas também a gente vai a Deus com a nossa alegria. Então é muito importante você fazer uma pergunta. Eu, na igreja, sou um gerador de bênção? Nem sempre nas residências dos membros da igreja está tudo em paz. Mas eu tenho que ser aquela pessoa que, quando chega na igreja, eu digo, que bênção ter o irmão, que bênção ter a irmã, que bênção ter você aqui em nossa igreja para juntos adorarmos a Deus. Eu queria compartilhar algo que Deus fez comigo nessa semana. E você compartilha o que Deus fez com você nessa semana. Pode ser que isto abra um canal para que a outra pessoa também compartilhe com você. E depois, pare um minutinho e vocês agradeçam a Deus juntos por esta bênção. Você ajudou a fé do seu irmão. Você cresceu. Lembre-se, ninguém ia para hotel. Todo mundo vinha com a sua barraca e montava, porque Deus queria dizer, você não tem raiz. Você está aqui para me adorar. E se a gente tiver essa situação, vamos poder colocar diante de Deus. São 3 festas que são as principais, não são as únicas festas, mas as 3 festas que todo o povo se esforçava para ir, são estas: a festa da Páscoa. A Páscoa é a libertação do povo do Egito. A festa da colheita. E essa festa da colheita, no Novo Testamento, ela muda de nome, que é a festa de Pentecostes. Era a festa maior, porque essa festa maior vinha todas as pessoas de todos os países que estavam à sua volta. Tanto que no Pentecoste, cada um dos apóstolos vai falar em outro idioma. E eles todos são edificados pela palavra de Deus na sua língua. E por isso, então, essa festa muda. E a festa maior que existia era a festa do tabernáculo ou a festa das cabanas, porque todo mundo iria estar em cabanas. O que eu quero trazer a você, lembre-se da nossa celebração. Uma das festas que nós fazemos agora é a celebração da mesa do Senhor. Como é importante, ao participar da mesa do Senhor, participar como Ele estabelece. Porque se nós não participarmos da mesa do Senhor como Ele estabelece, a palavra de Deus diz, come e bebe para a sua própria condenação. Eu espero que a lição tenha nos ensinado a despertar o nosso zelo, despertar a nossa atenção, para que realmente a bênção de Deus continue sobre nós em todo momento. Era isso que eu tinha. Ficou alguma dúvida? Então eu posso começar a fazer as perguntas agora para vocês de tudo que eu falei. Ué, só Emílio está falando que sim? A Beth também está falando que sim, mais ou menos, né? Muito bem, gente. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço
a ajuda de vocês, o compartilhar de vocês, isso é muito bom. E você que está agora participando no domingo, em qualquer um dos momentos, eu quero te dizer algo muito especial. Compartilhe conosco nas nossas redes. Isso vai ser bênção. E se ficou alguma dúvida, o pastor Cristiano vai responder. Tá certo? Afinal de contas, ele é o nosso pastor. E então a bênção do Senhor vai lhe ajudar a crescer mais ainda. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que nós possamos sair com esse ensinamento sobre nossas vidas. Vamos orar mais uma vez e eu vou pedir à irmã Beth para nos dirigir a Deus em oração. Abra o seu microfone, Beth. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, venho te agradecer, Pai, por mais esse estudo, Pai, por esse aprendizado. Que o Senhor venha, Pai, glorificar sempre a vida do pastor Salovi e de todos os professores, Pai. Que nós possamos aprender, Pai, não diante só das nossas palavras, Pai, mas de Ti, Pai, vindo do Senhor, esse aprendizado maior, Pai, para que a gente possa Te servir, Pai, com toda a convicção desse mundo, Pai, para o nosso crescimento. Eu te agradeço em teu santo nome por esse estudo, por esse culto, Pai. Amém. Amém. Queridos, fiquem com Deus. Deus abençoe grandemente. Prazer estar